Agora, Roque, você citou o caso da China aumentando a sua presença na Antártica, por exemplo, e os chineses e os russos, eles deram declarações de que não aprovaram essa operação. Os chineses, inclusive, pediram para o Trump soltar o Maduro imediatamente, né? Ah. Eu queria ver a tua visão sobre isso. Se é mais um ponto de discordância entre Estados Unidos e China, ou se eles só fizeram isso porque era o argumento que deveria ser dado, e aí todo mundo esperava e fica por isso mesmo e não vai ter mais nada. Não vai ter nada, mas claro que eles não gostaram, porque eles perderam influência. Mas, assim, por um outro lado também... Mas acho que eles ficaram surpresos com o final da operação? Ficaram. E ficaram assustados. Não porque fazer a mesma coisa com o Xi Jinping ou com o Putin é factível como foi feita com o Maduro, mas eles olharam a força americana e concluíram, nossa, realmente esses caras estão num outro patamar ainda. Talvez não reconheçam isso a si mesmo, mas falam, pô, que saco, que operação muito bem sucedida e mostrou muita força. Isso incomodou. Mas, assim, não tem o que eles fazerem, porque já não foram lá ajudar a Venezuela antes, não vão fazer nada. Ontem mesmo esse navio que os americanos abordaram da Venezuela estava sendo escoltado por um submarino e por um navio de guerra russo. E ele mudou de bandeira e botou a bandeira russa e ligou para os russos. E aí veio o submarino e o navio de guerra russo e ficaram escoltando o navio. E a guarda costeira americana atrás do navio, junto. E aí, quando chegou perto da Islândia, onde os Estados Unidos estava mais bem posicionado, né, com equipamentos militares, né, ou com reforço, aí eles fizeram a operação de abordar o navio. E aí o submarino e o navio russo saíram de canto, ficaram quietos e foram embora, não fizeram nada. Então, oportunidades não faltaram para a Rússia e para a China ajudar os seus aliados, seja o Irã, seja a Venezuela, seja o confisco desses navios, e eles não fizeram nada disso. Eles não querem entrar num conflito direto com os Estados Unidos. Eles estão mais preocupados com seus objetivos. Para eles é mais interessante continuar dividindo os Estados Unidos da Europa, dividindo os Estados Unidos de Taiwan, ou deixar os Estados Unidos ganhar algumas vitórias em outros lugares, enquanto eles se preparam para ir em busca das suas vitórias nos lugares que importam mais para eles. Mas uma coisa é um fato. O eixo das ditaduras perde mais uma perninha, perde mais um aliado, fica mais enfraquecido. Venezuela não vai conseguir operar. Por outro lado, a Venezuela deve muito dinheiro para a China e não consegue pagar. Pagava em petróleo, né? Isso. Agora, se a Venezuela sair dessa situação e começar a dar certo, eventualmente a China vai receber seu dinheiro. E ela pode também acabar vendendo petróleo para a China, que já não conseguia ou vendia muito pouco. Então não é só perdas que eles têm, mas óbvio, do ponto de vista geopolítico, era muito melhor manter a Venezuela funcionando do jeito que estava, próximo aos Estados Unidos territorialmente, e você ter alguma influência. Agora, sem o Maduro, com a presença americana militar ali em volta, a coisa mudou de figura. Eles vão condenar publicamente, mas não vai passar disso. Você disse, o Putin e o Xi Jinping olharam para essa operação assim, admirados, né? Porque é realmente muito difícil fazer algo nesse nível. Se fosse fácil, o Putin tinha feito com o Zelensky. Que seria o sonho dele, imagina. Acabar com uma guerra muito rápida. Em 47 segundos, tira o Zelensky de dentro do quarto dele e leva ele embora. Ou mata ele, né? Acabou a guerra, não teria mais problema. E que tipo de recado você acha que isso manda para outros países não aliados com os Estados Unidos? Porque o Trump ele usou toda essa ideia do combate às drogas para capturar o Maduro. E ele já falou que talvez faça uma operação assim na Colômbia, né? Colocou meio na mesa, assim, ameaçando o Petro, e o Petro falou, olha, se acontecer aqui, o povo tem que tomar o poder, né? Me aproveitou para usar de palanque político. Você enxerga alguma coisa assim acontecendo ou não? Foi só retórica? Eu não acho que na Colômbia vai acontecer algo assim. Mas aquilo que eu falei, a gente não pode tomar todas as falas do Trump como só blefe ou como só ameaça concreta que vai acontecer. A gente tem que saber que tem horas que é blefe e tem horas que é ameaça real. Quando é qual?
Tem vários outros fatores para serem analisados. Mas eu não mais acho... fácil ver em retrospectiva, né? Essa aqui não era blefe, né? Mas eu não acho que... Mas quando eu vim aqui falar de Venezuela no ano passado, a gente desenhou, né? A gente falou de um cenário de possibilidades. Uma delas era extrair o Maduro. Sim. Eu falei que essa era a mais difícil e foi a que aconteceu. Ela tava no radar, mas ela acontecer mesmo foi uma surpresa, porque é uma operação muito difícil. Mas eles treinaram, né? Construíram uma base que simulava a residência do Maduro. Eles ficaram muito tempo treinando. Então, voltando, né, para a Colômbia, eu não acho que ele vai fazer algo com a Colômbia, até porque vai ter eleição na Colômbia e isso, assim, não precisa fazer nada agora. Deixa a eleição seguir seu curso. Acho que quando você fala da Groenlândia, aí a coisa já tem um valor muito maior. A Colômbia não tem todo esse valor para os Estados Unidos. O México, a presidente do México, ela tem se comportado de uma forma sabendo gerir o Trump. Também não acho que vai acontecer nada. Irã, esse já é mais perigoso. Esse eu já acho que o Trump já deu um recado, já fez uma ameaça, blefe ou não sabemos, mas tem coisas estranhas acontecendo, tem movimentação de forças militares americanas para a região de novo. Israel queria ter derrubado o regime, não derrubou porque não tinha nenhuma movimentação interna dentro do país para ocupar um espaço político, para querer lutar contra o regime. Não dá para um país de fora vir derrubar o regime e não tem nem gente lá dentro querendo fazer algo. Sim. Agora, se nesse momento que nós estamos assistindo os protestos, esse é um momento bem factível para algo acontecer. Então, eu colocaria aí o Irã na lista. Não colocaria nem a Colômbia, nem o México, mas deixaria a Groenlândia e o Irã. Se eu penso em uma outra força armada capaz de fazer algo similar ao que os americanos fizeram, o que vem na cabeça é Israel.